a gente vai ter que viver em sociedade, não tem outra saída. Não, e é ótimo, né? Pois é, mas tem horas... Somos seres sociais. Mas eu acho que todo mundo passou por isso em algum momento da vida, que você tem vontade de ir para uma ilha deserta e falar, pronto, agora ninguém mais me atormenta. Mas você começa a ver que você mesma pode se atormentar. Não, aliás, você leva, né? Leva o problema e fica se atormentando. Fica remoendo. Então, o mediador, eu acho que vem justamente para perceber, para a gente perceber o quanto que a gente pode ser o nosso próprio mediador no dia a dia. Exatamente. E essa é a ideia, fazer esse treinamento mesmo. Por isso a gente fala treinamento. Nas empresas, por exemplo, a gente treina os funcionários para eles usarem as ferramentas de mediação a favor de si mesmo e do trabalho de equipe. Mas treina de que forma? Prática. Treinamento prático, a gente faz reuniões individuais, colhe os interesses, colhe os conflitos, aonde mexer, ensina-os a gerenciar, né? Então, como lidar com pessoas difíceis, pessoas que muitas vezes você precisa atender ou que você convive no ambiente de trabalho. Então, como você neutralizar aquilo que ela tem de ruim para pegar o que ela tem de bom, isso é treinamento. Isso é. É treinamento, é como muito a gente treinar a visão, né? E ver o resultado, é uma delícia quando você vê já a equipe funcionando e que você só fica já assistindo e eles protagonizando as soluções. É muito interessante. Mas o mediador, né? Mas o mediador tem que ter uma paciência de Jó, não tem? Não tem hora que você tem vontade de dar um grito? Paciência. Não, eu não acho que seja questão de paciência. É uma questão assim, eu gosto muito de ver o ser humano agir. Eu acho que é mais isso, você gostar de sentir o ser humano agir. Porque nós vivemos numa sociedade em que sempre alguém age por alguém. Né? Então, nós colocamos um processo no judiciário que nós queremos que o juiz diga o que é pra gente fazer. Porque aí a culpa é do juiz, não é minha. Pois é. Então, e aí a gente culpa mesmo. Claro. Né? Se não sair do jeito que a gente quer, a gente culpa. E quando a gente aprende a assumir a responsabilidade dos seus atos e da sua vida e de como gerenciar isso, é muito lindo, é muito rico, porque o ser humano, ele tem uma capacidade que muitas vezes ele desconhece. Na maioria das vezes nós desconhecemos. E é na diversidade que a gente se reconhece. Nossa, eu sou capaz disso. E isso eleva o ser humano. Isso alimenta a autoestima, muito bonito, né? Levanta a autoestima, o trabalho rende, a vida pessoal fica muito boa. Quer dizer, o que está faltando? Empurrãozinho, vamos sair desse estresse, vamos procurar viver gerenciando esses conflitos e olhando esses conflitos como uma coisa positiva, que é uma alavanca. Senão, a gente vai ficar acomodadinho e não vamos melhorar em nada. Mas o ideal não seria a gente aprender essa forma de gerenciar conflitos desde a infância? Com certeza. Porque você não alimentaria. Com certeza, não problemas, a gente teria tanta gente com problemas pessoais como a gente tem hoje em dia. E eu escuto muito pessoas dizerem assim, nossa, eu tinha que saber disso quando meus filhos eram pequenos. É isso. Né? Então, quer dizer, mas nunca é tarde, né? Não, nunca é tarde. Mas eu acho que esse é o ponto de vista para a gente ensinar para os nossos filhos. Exato. E às vezes, sem querer, a gente alimenta os conflitos. Nos filhos, entre os filhos ou entre pais e filhos. Alimenta. A gente sem querer, sem ter essa vontade. A gente está bravo com o marido da gente, a gente começa a falar, reclamar para o filho você vai nutrindo. Na verdade, cria-se uma cadeia na família de críticas. E nessa cadeia de críticas só se levanta o lado negativo de cada um. O filho vê o pai e a mãe fazer entre si, ele também vai fazer. Né? E o que vai acontecer? Alguém tem que quebrar isso. Senão a criança cresce sem autoestima, achando que faz tudo errado, ou que é burra, ou que é... Uma situação que não existe uma criança burra. Existe uma criança que não está sendo bem informada, né? Nós estamos nos referindo à criança, né? A criança normal. Mesmo as crianças com limitações não são burras. Claro que não. O desenvolvimento delas é extraordinário em outras... Desde que sejam estimuladas. Desde que sejam estimuladas. Então é muito interessante a gente procurar isso realmente, levar isso para a vida familiar. No ambiente de trabalho, eu escuto muito isso. Nossa, a minha vida no meu lar modificou depois que eu comecei a fazer treinamento. E isso é uma coisa engrandecedora, é muito interessante. Mas os maiores conflitos não são em família? Porque, eu não sei se eu vou falar uma grande bobagem, mas quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente ainda releva algumas coisas. No ambiente com as pessoas que a gente tem mais intimidade, a gente é mais tolerância zero. Por exemplo, se ao que alguém me fala alguma coisa, talvez eu nem me importe, mas se na minha casa me falarem a mesma coisa, eu já não vou achar tão confortável.
Não tem isso, quer dizer. Não, tem isso. São na verdade, também os conflitos mais sofridos, né? Porque é entre as pessoas que você ama, você se magoa mais quando existe afeto. Essa que é a verdade. Aí fala que o ódio é o contrário do amor, não é. É uma forma errada de amar, ou uma forma insatisfatória. Não gosto muito da palavra certa e errada. É uma forma insatisfatória de amar, né? Agora, você trabalhar também, dizer que você releva, é complicado. Porque às vezes você realmente releva e às vezes você engole. Ah, sim, o engolir, esse engolir ele vai incomodando. É complicado, porque uma hora ele vai estourar numa coisa tão pequenininha que não tinha nada a ver, você vai magoar outra pessoa, ela não vai entender nada. Nossa, por que a Kátia falou assim pra mim? Porque me deu um coice que me colou longe. Pois é. Então tem que tomar cuidado, né? Se for revelar se for relevar realmente, para não pensar mais naquilo, para realmente desculpar e tal, ótimo, parabéns. Não é o que normalmente acontece. Então, a gente engole um sapo e vai dando mosquinha pro sapo. Então eu diria que os conflitos na família são mais doloridos, são mais complicados nesse sentido de que há muita mágoa, mas no trabalho também, porque é uma relação continuada, você fica muito tempo com as mesmas pessoas, então precisa ser trabalhado, sim. E as empresas, eu acho que deviam começar a estimular esse tipo de trabalho. Já tem várias empresas trabalhando com isso, várias empresas que já descobriram problemas, melhor em todos os sentidos, melhora o rendimento, melhora problemas trabalhistas, enfim, né? Então são várias empresas aqui em São Paulo que já fazem. Eu faço esse trabalho no fórum, no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, e o resultado, assim, eu estou terminando até esse final, está maravilhoso, está uma delícia, né? Então o resultado é muito bom. Você se diverte com isso, né? Eu amo, né? Deu para perceber. Ela vai falando, os olhinhos dela vão brilhando. Eu falei, gente, acho que eu não ia ter paciência. Eu amo. Ainda mais quando você vê o ser humano andar por si próprio, sabe? Que você vê, assim, tem hora que eu saio, eles não percebem, eles estão na reunião resolvendo as coisas por si, e eu saio e fico só observando, saio emocionalmente, saio, né? Fico de corpo presente, mas estou ali. E eu fico vendo que como é o funcionamento do ser humano. Quando eu atendo casais também é muito bonito, porque você sai, você cria o diálogo, você sai daquele diálogo e percebe eles resolverem suas questões, né? Guarda de filhos, tanto sofrimento que pode ser resolvido através de um diálogo, de uma orientação. Eu acho que tudo pode ser resolvido através de um diálogo. Eu também acredito muito nisso. Claro, muitas vezes esse diálogo não vai ser tão leve, natural como a gente gostaria. Isso. Mas você, abdicando um pouquinho do seu orgulho, colocando uma boa dose de força de vontade, a gente consegue se colocar no lugar do outro e tentar compreender, será que eu estou me expressando da forma correta? Isso. Não achar que é pessoal, porque a gente tende a achar que tudo é muito pessoal. Tudo é pessoal. Tudo a gente acha que é pessoal. A pessoa passou, olhou pra gente, nós não gostamos do jeito que ela olhou, é pessoal. É pessoal. Às vezes a pessoa tá com um problema imenso. Ou nem te viu. Nem te viu, porque tá com o problema dela lá e nem te viu e você já acha que é pessoal. E já cria toda uma barreira e uma coisa pior, já rotula. Essa pessoa é antipática. Quer dizer, você perde a oportunidade de crescer muitas vezes com o convívio com aquela pessoa. Então é muito interessante. Conviver, aprender a conviver é muito importante. Mas é um aprendizado, como você disse. É um aprendizado. A gente não nasceu correndo, a gente teve que primeiro sentar, firmar o corpo, engatinhar, segurar nos móveis. Eu acho que é assim que a gente vai aprender também a viver em sociedade, né? Passo a passo. Tem um poema de Rubem Alves que eu acho muito bonito, que ele fala que a gente tem que aprender a olhar, que a gente nasce sabendo enxergar, mas aprende com a vida a olhar. Enxergar e olhar são coisas distintas. São coisas distintas. Olha, no site da Sueli você vai conhecer um pouco mais do trabalho dela, é sueliburiasco.com.br. Claro que a Sueli volta mais vezes, mas aqui a gente já tem uma lição de casa por um bom tempinho. Começando já. A gente repensar um pouco, né, na forma como a gente age e tentar facilitar um pouco a nossa vida. E quando a gente perceber o quanto facilita a vida, daí a gente vai fazer mais rapidamente. E vai ver por que a gente não pensou isso antes. Exatamente. Mas nunca é tarde pra gente começar. Exatamente. Obrigada mais uma vez, viu? Te espero mais vezes. Muito obrigada, viu? Adorei. Viu só? Ai, quantas vezes a gente vive naquele enguiço que parece que nada tá dando certo.